Olá, taurinos! Sejam muito bem-vindos ao Sol em Touro. Eu sou a Thalita e vou fazer a leitura intuitiva para vocês da segunda-feira. Mas antes, eu queria trazer aqui um comentário para vocês que foi feito pelo Reginaldo. E eu queria trazer uma explicação, uma abordagem terapêutica para vocês, tá? O Reginaldo colocou assim: Thalita, eu gostava muito das suas leituras, mas este comentário que você fez das mães foi muito infeliz. Eu acho que você vive esta situação, ó o achismo, essa situação porque você expressou com muita mágoa. Eu não sou mãe, mas trato a minha como um ser supremo, até mesmo porque nosso pai e nossa mãe são nossa prosperidade. E quando casamos a mãe e o pai, não deixam de ser importantes em nossa vida. Você, como uma estudiosa taróloga, deveria saber disso. Bom, vamos lá. O que eu comentei no vídeo? Que muitos filhinhos de mamãe e de papai, e usei o exemplo dos homens, quando o homem está casado com a mamãe, faz de tudo pela mamãe, mas não agrada a própria esposa. Então aqui ele já pegou um contexto dele para trazer aqui e usar a sombra dele falando que eu estava magoada e que ele achava que eu vivia isso. Quem já me conhece aqui no canal sabe muito bem, já falei algumas vezes, inclusive, meu pai já é falecido, né, quando eu era adolescente, e contei, principalmente lá na outra rede social, até mesmo antes de eu abrir aqui este canal, todo o meu processo, desde constelação familiar, de fazer terapia, enfim, várias terapias que eu já fiz, que agora eu tô fazendo com a mesa radiônica, mas na época, quando eu fiz a constelação familiar com a Grazi, eu fiz 2 constelações, foi pra mim sair do lugar de mãe da minha mãe. E hoje eu e a minha mãe, a gente se dá super bem. Contei várias vezes até, eu não lembro se foi aqui, eu já devo ter contado em algum vídeo também pra vocês, acho que quando eu abri esse canal, ou lá na outra rede vizinha, que eu tinha contado quando eu e minha mãe a gente estava usando o esparadrapo no umbigo, para as nossas energias não entrarem em conflito. Enfim, a gente testou muita coisa. E eu posso dizer que a minha mãe não influencia nas minhas decisões hoje em dia, né? Foi cortado esse cordão umbilical da dependência emocional que eu tinha da minha mãe, né? Porque na minha família sempre foi uma família das mulheres guerreiras, a minha mãe ainda conseguiu quebrar isso porque ela casou na igreja, tudo certinho. A minha mãe não influencia no meu relacionamento. Hoje, né, eu consigo ir pra vida, prosperar. Foi aí que eu comecei a trabalhar com a psicoterapia, que era realmente algo que eu amava. Depois abri o canal com o tarô. Então, assim, eu acho que a gente não pode falar uma coisa que a gente não sabe. Quando eu falei sobre a gente estar casado com papai, com mamãe e não ir para a vida, e quando a gente está numa relação, que foi o exemplo que eu usei, né? Quando o homem ainda está casado com a mamãe, ele entra num relacionamento com a esposa, ou com a mulher, com a namorada, enfim, só que a mamãe ainda é a mulher da vida dele, ele não cortou o cordão umbilical para ir viver um relacionamento e agora ele ser um só com a sua esposa, e aí a esposa acaba virando amante desse homem, porque esse homem é altamente influenciado pela mamãe. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo porque eu atendo muitas pessoas que passam por isso. Geralmente, gente, as pessoas que mais influenciam na nossa vida são as pessoas que estão próximas, as pessoas que a gente ama, é o nosso núcleo familiar. E por isso existem as constelações familiares. Dentro da psicoterapia, a gente chama isso de parceiros invisíveis, que é o mesmo emaranhado que a constelação explica de uma outra forma, mas se a gente pegar, é tudo sobre a mesma coisa. A psicoterapia trabalha a energia de luz e sombra e vai trabalhar yin e yang, ou seja, o feminino e o masculino, pai e mãe, essas características. Então, quando a gente está machucado com uma dessas partes dentro da gente, ou a gente ainda é dependente de uma dessas partes, ou até mesmo das duas, quando a nossa criança interior está voltada para trás, né, olhando para papai e para mamãe, ainda esperando algo deles, ou se colocando num posicionamento de eu preciso ser o salvador dos meus pais. Seus pais, eles têm a vida deles e a gente, como filho, filha, não pode se sentir culpado ou trazer um peso de uma carga de quem veio antes, entende? A gente tem a nossa vida e a gente é livre para viver a nossa vida, mas quantos são os pais
que infelizmente sejam os pais, os avós, é claro que isso não vem da primeira base ali, né? Nossos pais nos deram o melhor com o nível de consciência que eles tinham, só que todo esse emaranhado passa pra gente desde o nascimento, gente. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo para vocês, eu não sei até quando vai ficar liberado, então se você assistir esse vídeo hoje e puder dar um jeito de assistir esses vídeos, que é do Corpo Explica, com o Elton, ele soltou 3 aulas essa semana, é claro que ele vai vender o curso dele nessas aulas, mas quem puder assistir, assista, se ainda estiver disponível. Ele soltou aula 1, aula 2 e aula 3, falando dos núcleos familiares, de como que funciona. Gente, de verdade, o que ele explica nesses vídeos, se você tiver paciência para assistir, tem gente que paga anos de terapia pro que ele fala ali, tá? Então, assim, e Reginaldo, se você sentiu alguma mágoa, eu sinto muito, essa mágoa está em você e não em mim, afinal a gente só enxerga no outro aquilo que está na gente. Se eu fosse uma pessoa machucada, com papai e com mamãe, você acha que eu ia estar conseguindo estar aqui, ajudando pessoas, prosperando? Seria impossível, eu estaria toda ferida, definhando numa cama, eu não teria um relacionamento, a minha vida não estaria fluindo. Então, assim, eu sinto muito, Reginaldo, se doeu aí, se tem alguma coisa em semelhança que você possa estar vivenciando disso. Agora, entenda que honrar pai e mãe é eu tomar a minha vida e com a minha vida fazer algo de útil. Entende? Eu não preciso ficar amarrado a papai e mamãe. É diferente quando os nossos pais, infelizmente, acabam adoecendo, né? E toda doença também tem uma função na vida, tá? Toda doença, porque tudo começa no campo espiritual. Muitas pessoas, gente, assistam o vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, a sequência de vídeo. Elton fala disso também, inclusive, das pessoas que ficam doentes para que as pessoas possam ir visitá-las no hospital. Sabe aquela pessoa que se sente sozinha, carente, que ninguém dá atenção, só briga, ou sabe as pessoas que não ganham um telefonema, que se sentem sozinhas, e aí ela acaba adoecendo. Aí quando ela fica doente, todo mundo vai visitá-la no hospital, e aí ela demora mais ainda para se curar. Então isso tudo é um padrão de comportamento, só que é inconsciente. Toda doença, todo ganho de peso, Gente, tudo que acontece com a gente tem um porquê, tem um ganho secundário. Muitas vezes, para quem tem consciência, já tem um ganho primário. Mas a maioria das pessoas que se sentem perdidas ou que acontece alguma coisa que ela não entende o porquê que aquilo está acontecendo com ela ou como que ela se colocou em tal situação, tem um ganho secundário por detrás, tá? Ok? Então era isso que eu queria dizer para vocês. E agora vamos fazer a leitura de segunda-feira, meu povo lindo, belo e maravilhoso. Quando eu trago algum comentário aqui, e infelizmente algumas pessoas ficam brabas, eu já escutei gente falando, né, aqui ele falou, né, gostava muito dos seus vídeos, das suas leituras, mas já escutei gente falando assim, antes eu te admirava, agora eu não admiro mais, então você nunca me admirou. Você nunca me admirou, você gostava de mim até o ponto que eu concordava com você. O dia que eu falei alguma coisa que doeu lá no fundo do seu calo, né, a admiração acabou, a admiração não deveria acabar, então nunca foi admiração. Tá bom, meu querido povo lindo, belo e maravilhoso? A gente tem que entender uma coisa, que todos nós somos diferentes, todos nós temos os nossos problemas, as nossas dores, as nossas emoções, os nossos padrões. Cada um teve uma base, cada um teve a sua família. Também já usei o exemplo, se eu não me engano, acho que foi até nesse mesmo vídeo que eu usei o exemplo, que até duas pessoas que nascem, né, que são gêmeas e cresceram no mesmo núcleo, elas vão ter comportamentos diferentes e padrões de pensamento diferentes. Então, assim, não adianta a gente querer modificar o outro. E outra, né? Eu não vou agradar todo mundo. Então, assim, eu não estou falando aqui no achismo. Eu sou psicoterapeuta, eu estudo muita coisa, constelação familiar, física quântica, enfim, várias outras cocitas. Então, assim, fica aqui o convite para vocês verem os vídeos que eu vou deixar aqui. Eu espero que eles ainda estejam no ar, tá? Mas lá no canal do Corpo Explica tem muita coisa bacana, eles falam muito sobre família. Para outras pessoas que sentirem vontade, existe o livro chamado Parceiros Invisíveis. Ele tem uma pegada um pouquinho mais analítica, então não é um livro gostosinho de ler, ele é um livro para profissionais, mas ele está disponível para todo mundo que quiser ler, como que funciona essa coisa da gente desses parceiros invisíveis quando a gente está nos lugares errados, né, se portando como pai do nosso pai, ou mãe da nossa mãe, ou avó, enfim, né, ou em papéis de vitimista. Todos nós temos todas
as patologias. Então, assim, às vezes eu posso ter um comportamento com uma amiga minha, onde eu sou narcisista com ela. Mas eu, Thalita, no restante do meu convívio, não sou narcisista, mas aquela pessoa em específico ativa um gatilho em mim, onde eu me torno narcisista com aquela pessoa. Entendeu? Então, é esses padrões que a gente começa a desmistificar e ver aonde a gente pega essas nossas dores e aonde a gente aplica com quem a gente faz espelhamento de luz e sombra. Tá? E também tem os livros do Bert Helling, das constelações familiares, para quem quiser entender também sobre como funcionam as ordens do amor, sobre o ir para a vida, né? Na própria Bíblia a gente fala sobre isso, né? Deixarás pai e mãe, sai da tua parentela e vai para a vida. Honrar pai e mãe não é ficar ali bajulando eles ou cuidando deles o resto da vida, entende? Agora pensa aqui comigo, você que tá aqui, que é adulta, você quer que você quer definhar, você quer nunca dar certo na vida para que os seus filhos depois fiquem presos a você, tendo que cuidar de vocês, você lá, com 50 anos, que ainda é uma idade jovem, 50, 60 anos. Gente, a minha mãe, ela tem 67 anos e a minha mãe, ela é incrivelmente incrível. A minha mãe faz tudo, ela trabalha, ela tem a vida dela. Então, assim, ela não é pra idade dela. Eu já conheci pessoas que, com menos da idade da minha mãe, estão definhando de verdade numa cama. E isso é sério. Isso tem um problema que começou no espiritual, pode ter virado uma mágoa, um sentimento, uma sensação de vitimização. Talvez essa pessoa não teve um pai e mãe que deram forças para que essa pessoa seguisse em frente. E na nossa vida a gente vai acumulando certas decepções. E quanto mais velho a gente fica, mais carga que a gente tem. Então a gente precisa ir aprendendo a limpar isso, a ressignificar isso, para que a vida não comece a ficar tão pesada. Porque quando a gente é jovem, a gente não tem um passado muito grande. Mas conforme a gente vai crescendo, se a gente não amadurece, se a gente não vai conquistando os nossos sonhos e a gente não vai vendo essas realizações, a gente vai acumulando frustração, tristeza, decepções e vai se colocando num papel às vezes mais vitimista, e quando vai tentar se relacionar com as pessoas, a gente acaba sendo reativo, tá? Bom, gente, era isso que eu queria falar, né? E vamos para a leitura de segunda-feira. E, Reginaldo, desculpa se você se sentiu ofendido ou algo assim, tá? Não era a intenção, mas eu convido você também a olhar para alguma questão e o que te fez se sentir ofendido, né? Enfim, ou querer atacar de qualquer forma, tá? Mas muito válido o seu comentário, porque assim eu pude vir aqui para poder compartilhar com outras pessoas que talvez estivessem precisando deste conteúdo e dos vídeos, tá? Vamos ver. Vamos lá. Energia para segunda-feira para Touro. O carro, movimentação vindo do Imperador, ou seja, né? Roda da Fortuna, mudanças e o Mago. Gente, segunda-feira vai ser um dia belo, maravilhoso. Temos a energia do carro, que inclusive é o arcano do ano, de 2023. Movimento, vindo da energia do Imperador, ou seja, eu estou no comando, eu estou no controle da minha vida, eu tenho autorresponsabilidade, eu tomo as decisões, eu coloco aqui ó, no papel, meu projeto, o que eu vou conquistar hoje. Vida, me surpreenda, eu estou aqui, eu estou disposto a fazer os meus sonhos darem certo. Aquilo que não se movimentava para quem tomar decisão, porque o Imperador com o carro fala de tomada de decisão, né? Para quem decidir mudar e tomar a sua força, gerar essa energia, analisar a energia, seja qual energia for, seja energia de raiva, seja lá o que for que você esteja sentindo, aplicando naquilo que realmente faz sentido na sua vida. As coisas vão fluir, né? Com a energia do Mago, ou seja, a realização. Temos a faca e o queijo na mão para fazer as coisas acontecerem. Vamos ver no emocional, qual é a energia para segunda-feira do emocional de Touro? Tararam. Roda da Fortuna, casando com a mesma energia, opa, não é aqui, com a energia para a qual vocês estão indo. Então é uma movimentação, olha aí a Imperatriz aqui atrás. E a Morte, também energia de transformação, a Eremita no emocional, é Enforcado e o Sol. A gente tem na segunda-feira no emocional, alguma coisa que ainda precisa desprender. Como é a Roda da Fortuna, não depende muito de vocês, né? A vida vai trazer a situação e vocês vão ter que desgarrar de algo ou terão a oportunidade de modificar um padrão de comportamento no emocional de vocês, tá? Vamos lá, já que é segunda e a vida tá começando na segunda dessa semana, estão tendo uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes, vamos tirar aqui um conselhinho, né, esse aqui é o baralho dos pensamentos encorajadores. Vamos ver o que vem para Touro. Natasha Nova Era.
Natasha Nova Era. O que seu horóscopo diria? Essa energia já saiu uma época aqui no canal, né? O destino aguarda, mas você continua na cama. Ó, aqui, ó, o vitimista. O seu estilo de vida pacato é um beco sem saída e você corre o risco de se entediar até o fim. Seu encontro com o destino está logo ali na esquina, ó, a roda da fortuna e o carro para quem se movimentar. Mas Natasha Nova Era diz que você deve sair de casa para se encontrar com ele, né, com o seu destino. Leia sua sorte, consulte um horóscopo, pegue aquele tabuleiro de adivinhação que está no sótão e use. Jogue runas, búzios, tire uma carta medicinal, jogue o Aixim. Converse com uma árvore, canalize sua bisavó Emília. É melhor deixar algumas das decisões mais importantes da sua vida a cargo do destino em vez da razão. Às vezes as respostas estão onde você menos espera, mas você precisa se levantar, sair e encontrar a sua magia. Aqui, gente, a Natasha Nova Era, ela tá trazendo uma mensagem sobre... Às vezes a gente fica parado tentando achar a solução e a gente esquece que é no meio da caminhada. Vou deixar também aqui abaixo para vocês o link do filme Poder Além da Vida, porque aqui ela tá falando, né, da razão, de ficar preso a alguma situação. Tipo, a pessoa, ela tem medo de dar o primeiro passo, ou medo de ir com o medo mesmo, né? Tem gente que fica preso, é o medo de ter medo, fica preso no medo que nem existe ainda, e não anda na vida, aí fica tentando buscar qual é o meu problema. Aí tá, você vai procurar problema, você acha um problema lá, sei lá, eu tô com mágoa de fulano, de ciclano. Tá bom, faço uma oração, resolvo aquilo, limpo aquilo. Tá, e agora, qual que é o próximo problema? Tem gente que é viciada em achar problema, e eu falo isso com propriedade, porque eu já fui essa pessoa. Quando eu comecei a constelação lá atrás, que eu falei pra vocês no início do vídeo, eu achava que, assim, eu tinha um monte de bloqueio emocional, e aí eu só caçava problema, em vez de ir pra vida. Esse filme Poder Além da Vida, ele fala justamente sobre isso, sobre uma pessoa resistente, que não quer escutar o seu eu superior ali, a mensagem de Deus, mas na verdade eu vejo que ele é a versão dele mesmo no outro plano. E esse eu superior dele, ou essa voz interna, essa intuição, vai conversando com ele resistindo. E a intuição fala, não faça isso, não faça aquilo, é melhor por aqui. E ele vai fazendo tudo o contrário. E aí a vida dele vai acontecendo um monte de coisa, até que um belo dia o self dele grita, a vida grita pra ele, e acontece uma situação que ele quase perde o sonho dele, quase ele perde as chances, né, da forma com que acontece o filme, dele realizar, e aí ele tem que fazer uma escolha, que é o momento da decisão, a tomada de decisão. Eu vou subir essa montanha? Eu vou percorrer a jornada? E aí nessa jornada ele entende que a vida acontece na jornada. Por isso que vocês escutam muitas pessoas falando, curta o processo. O processo, progredir é mais importante que o resultado final. Porque quando você chegar no resultado final, você vai querer outra meta, avançar alguma outra coisa. Pensa quantas coisas você já quis. Vamos pensar em bens materiais para isso aqui ficar melhor a explicação. Sei lá, você queria um carro, você comprou o carro, e agora? Tá, você teve uma felicidade momentânea, dirigiu um pouco o carro, e agora? Daqui a pouco você quer trocar de carro, você quer um próximo carro, entende? Então essas questões de felicidades momentâneas, né, que duram por um período, elas não têm a ver com essa tal eternidade do eu sempre estar feliz. A verdadeira felicidade é um estado de espírito e é baseado no ser grato pelas coisas que eu tenho. Então, ser fiel no pouco, ou seja, eu sou grata pelas coisas que eu tenho, pelas circunstâncias que estão aqui, que podem me ajudar a progredir para o próximo passo. Então, por isso a gente precisa ter meta e sempre continuar sonhando. Mas quantas são as pessoas que pararam de sonhar? Porque estão aqui, ó, no cargo da razão, querendo achar problema. Se eu resolver isso, a minha vida deslancha. Gente, a vida vai ter um próximo degrau que vai te fazer crescer, não é assim, ai, fiz tal coisa, pronto, agora a vida inteira deslancha. É um passo a passo, Você desbloqueia, vamos lá, vamos pensar em dinheiro grande para quem trabalha com a internet ou para você que é empreendedor. Até você chegar lá nos seus primeiros 100 mil, eu tenho certeza que aqui tem gente que empreende e que é dono de grandes empresas, né? Para você chegar no seu primeiro 100 mil, você teve que o quê? Quebrar o limite mental de sair de uma energia de trabalhar CLT. Tirando as pessoas que já nasceram em famílias empreendedoras, que provavelmente desde pequeno você foi incentivado a empreender também. Mas tirando essas pessoas, você teve que quebrar a barreira de ser CLT
arcar com o medo, né, de não precisar ter que voltar para a CLT e fazer aquilo dar certo. Aí você chegou num teto, por exemplo, de 10 mil, aí não conseguia passar daquilo. Aí você teve que quebrar a mentalidade e a barreira com esse 10 mil, com esse teto, para ir para 15, para ir para 50, para de repente para 100, depois para ir para 1 milhão, e daí quando chega no milhão? E como que faz agora 100 milhões? E assim por diante. Entendeu? Então, a gente vai ter esses obstáculos na vida sempre que a gente limpa, né? A gente tira uma carga emocional, espiritual, fica um espaço vazio. Quanticamente falando, o universo ele precisa preencher esses espaços. Então é igual quando a gente faz uma limpeza em casa, que a gente doa a roupa, logo depois, passa um tempo, no máximo um mês, ou surge um dinheiro para você comprar uma nova roupa, ou alguém te dá um presente. Sempre que a gente libera espaço, a vida vem preencher. Então você liberou um espaço, aí a vida vem e preenche aquilo. Voltando ali para dinheiro que a gente estava falando, né, sobre empreendedores. Então, você foi lá, limpou uma crença, liberou um espaço, agora você avançou para fazer 2 milhões. Agora, você vai precisar limpar um outro espaço e aprender sobre investimento. Seja um espaço no mental, por exemplo, como limpar alguma questão, algum ensinamento que nesse momento não está te servindo, para poder estudar sobre algo, como eu vou investir esse dinheiro para multiplicar. E assim por diante, né? Nós temos vários corpos, a gente está falando de energia, então tanto no corpo físico, quanto no nosso emocional ou no nosso mental, a gente sempre vai ter que estar limpando espaços, que são esses obstáculos, né, tirar as lentes, né, que a gente enxerga distorcido para poder avançar. Por isso, foco, disciplina e tenham sonhos e metas, tá bom, meu povo? Agora vamos ver como é que tá o campo espiritual para segunda-feira. Vamos ver como tá o campo espiritual segunda-feira para Touro. Não, pare, adie, pause, diga não. Vamos entender sobre esse não, né? Sobre o que estamos falando, tarô. Fala como se fosse um relâmpago. Diga não. Harmonia com 10 copas, que fala da realização, questões de vidas passadas aqui, olha só, né, meu povo? E totalidade, olha bem pra essa cartinha aqui. Aqui a gente tá falando de ancestralidade, tá? A gente continua nessa segunda-feira falando de ancestralidade. Adiamento. Muitos de vocês, tá? Isso aqui não é pra todo mundo, me perdoe e fala assim, muitos de vocês, tá? Mas existem pessoas que ainda estão presas a padrões repetitivos dos familiares. Tem coisas que são inconscientes, gente. Eu não conhecia a minha avó e o meu avô por parte de mãe. E numa das terapias que eu estava fazendo, eu acessei uma memória uterina que não era minha, que era da minha mãe, que foi passada para mim. Então, assim, ó, gente, tem coisas que são passadas, entende? No nosso DNA, na carga emocional. E para você que é mulher, talvez fazer uma limpeza uterina, ver se você acha alguma terapeuta que possa... Se você sente que é isso, né? Que é uma leitura geral, mas a gente tá falando assim, ó, talvez a sua grande realização, aquilo que você mais quer, não é o momento ainda, porque a visão, ela não tá correta ainda. Aquilo que você acha que você quer de verdade para sua vida, seja espiritual, emocional, na carreira, qualquer área que seja, ainda é muito pautada nos padrões da sua família. Então você faz escolhas lembrando de uma voz sutil que não é da sua intuição, ela é da sua mamãe, talvez seja da sua vovó, da sua bisavó, e que foi passado para você de alguma forma, entende? Talvez você esteja querendo provar ainda na sua carreira para sua família que você vai dar certo em tal coisa para poder honrar papai e mamãe, mas esse era o desejo deles. Ou às vezes pode ser o contrário. Pegar o exemplo da música ou da arte. Seu papai e sua mamãe tentaram, ou seus avós, enfim, ser artistas de alguma forma, serem músicos, e não deu certo para eles. Aí quando você sentiu esse desejo, seu papai, sua mamãe ou alguém falou para você, não, música não dá dinheiro, arte não dá dinheiro. Entendeu? Só porque não deu certo para eles, não significa que não ia dar certo para você. E aí você anulou um sonho que você queria. Entendeu? Então tá na hora de você romper com esses padrões. Eu a vida inteira quis tocar violão. E eu fui começar velhinha, né? Velhinha é mal de dizer porque eu ainda sou jovem, mas eu demorei muito tempo para tomar essa decisão de querer aprender a tocar violão.
Eu não tô falando que eu vou ser música não, tá, meu povo? Porque eu realmente gosto muito do que eu faço como terapeuta. Mas eu queria aprender. E eu ficava, já tá tarde pra mim aprender. Quando que eu vou aprender a segurar um violão ou conseguir tirar uma nota? Eu nem tinha tentado ainda e eu já colocava 1000 barreiras, principalmente cortar a unha, né? Porque eu sempre gostei de ter a unha mais comprida, bem cuidada. E pra quem toca violão, você sabe, a gente que toca violão descasca tudo, tem que manter sempre o lado que segura nas cordas, tem que estar com a unha bem curtinha. Então, assim, eu colocava 1000 barreiras para não aprender. E quando eu comecei a aprender, uau, eu fiquei super feliz, entende? Isso foi desbloqueando muitas questões no meu emocional também, principalmente com a minha criança interior. Então aqui, ó, olha, temos a carta da temperança. Pede aqui que você esteja realmente no centro de quem se é. Tomar força de papai e mamãe para você ir para a vida com os teus sonhos, com os teus desejos. E não para ir realizar o desejo deles que não tiveram a capacidade de realizar. Tá bom? Vamos ver. Então, se alguém te pedir aqui alguma coisa, meu povo lindo, belo e maravilhoso, papai, mamãe, claro que tem que ter um contexto nisso aqui, né? Mas tentando te impedir de fazer algo aqui que você sabe que realmente é o seu sonho, tá? Que é o seu sonho aqui, é para você dizer não, né? Mas você vai entender o que vai estar acontecendo ali. Faça uma reflexão. Vamos ver na vida sentimental que temos para vocês nesta segunda-feira. Vida sentimental para touro. Vocês, a parte sentimental todo mundo gosta, né? Roda da Fortuna, a mudança tá aqui mesmo, ó. Roda da Fortuna sendo clarificada pela Roda da Fortuna, mudanças, transformação, tá? 5 de Pentáculos. A Lua invertida, já gosto, estão saindo da ilusão. 7 de Paus invertido, que me diz também respeito que a resistência vai acabar para ser feliz, gente. 10 de Copas, o Hierofante. 7 de Copas, o Julgamento. Só que o As de Paus veio com um bloqueio aqui. Por quê? Clarifica esse As de Paus. O louco. Por que esse louco aqui tá sem força? 6 de Paus, porque ainda não enxerga a vitória. Rainha de Paus. Gente, a Rainha de Paus. 7 de Pentáculos. Pagem de Paus invertido. Rei de Ouros. Ó, as coisas mudam nessa segunda-feira a respeito da vida sentimental. Quem se sentia com uma energia de aprisionamento, que parece que a vida sentimental não anda pra frente, e tinha, assim, energias de ilusão, vocês parando de resistir e entendendo que precisava dar uma mergulhada nas profundezas da emoção para se libertar de algo. Aqui tinha gente querendo ir realmente pra vida, pro novo, fazendo as coisas darem certo, mas estavam ainda carregando muita bagagem, muito peso emocional a respeito de um padrão aqui no passado. Então, o meu sonho, só que tem uma moralidade, tem que ser assim, 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 mas não querendo olhar para as emoções. Ou seja, eu tenho medo de me relacionar, mas tudo que eu quero é um relacionamento, é um casamento. Só que não tinha passado ainda pelo processo do julgamento aqui, ou seja, do despertar a consciência do que realmente é bom ou não bom para você. Então a gente tem um padrão aqui para alguns de eu quero me relacionar para não ficar sozinho, não estava enxergando isso, ou eu quero um relacionamento onde as pessoas estão indisponíveis para que essa relação ocorra. E aí aqui, ó, a força, o desejo veio como bloqueio, o início, a espiritualidade. Pode ser que algumas pessoas estivessem enxergando distorcidamente com essa ideia de chama gêmea, né? Essas ondas de informação. Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Sobre as historinhas que a gente acredita, e tudo aquilo que a gente acredita se torna uma realidade na nossa bolha, digamos assim. E aí você fazendo muita, mas muita força para ir dar certo na vida, mas aqui tem algum decreto, algo que você falou, e aqui estava pedindo uma revisão do plantio e colheita, das coisas que foram plantadas, daquilo que você tem construído, pode ter bases familiares aqui também. Pode ser que para alguém aqui você estava indo para a vida tentando se relacionar
como o relacionamento dos seus pais. Então, digamos assim, papai e mamãe foram muito felizes, pelo menos é assim que a criança enxerga. Eu enxergo assim, papai e mamãe eram muito felizes, era muito legal, eu quero ter um casamento como o dos meus pais. Só que o casamento dos seus pais servia para eles e não para você. Então, assim, é como se você estivesse indo querer viver algo que, tipo, foi muito bom para eles, mas você não aprendeu a fazer isso por você. Daí você vai pra vida buscando um papai. Só que daí o papai não pode te preencher. E daí o que acontece? Você se sente sozinho, sozinha. E aí, ó, precisa de uma energia de transformação pra que venha alguém compatível com quem você verdadeiramente é. Entende? Bom, gente, é a energia da roda da fortuna, então tem mudanças acontecendo. Para você que tá casado, casada, não sinto nenhuma energia negativa. Eu acredito que tudo pautado numa boa conversa, sem energias de impulsividade aqui, tudo tende a ficar bem. As energias aqui, elas não estão negativas, já que a gente tem duas energias de resistências que estão invertidas, falando que existe uma liberação aqui acontecendo para vocês serem felizes e irem para a vida. Tá? Para quem tá solteiro, motivo de não se relacionar para alguns, provavelmente isso, né? De estar ainda nessa espera, parado, esperando algo, né? E não se modificando para estar compatível aqui com alguém. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem algum conselho aqui. Vamos ver. Momento da colheita com o 9 de ouros, tá? Então, assim, é momento da colheita, o fruto já está maduro para ser colhido, abandonar o medo mesmo e fazer as coisas acontecerem. Vocês que já são um casal, que estão um tempo juntos, vocês que são casados e tudo mais, sentarem e fazerem um combinado do casal. O que vocês querem para a vida de vocês, né? Como o homem e a mulher podem contribuir, ou enfim, independente de gênero, né? Como ambas as partes dessa relação podem contribuir para as conquistas de vocês como casal. Tá? Para quem tá solteiro aqui, é continuar se cuidando e parar de ter medo de se relacionar, é se abrir e tá tudo bem conhecer outras pessoas. Você vai fazendo aquele balanceamento de ver, se permitindo ver se são compatíveis ou não, as ideias de vocês, o que cada um quer pra vida, e vai conhecendo a pessoa, tá bom, meu povo? Vamos ver o que a gente tem no campo financeiro para Touro, que vem nas finanças. O mundo, encerrando um ciclo, mas a abertura das portas. Eu gosto muito da carta do mundo na vida financeira, porque ele remete a viagens, remete ao sucesso. Pode ser um mega sucesso, como pode ser um sucesso de uma realização sua, de você fazer algo que dá certo. Né? Aqui a gente não tá falando de dinheiro, mas a gente tá falando das portas começando a se abrir ou se escancarando de vez, né? De um ciclo novo, de algo que vai te trazer realização de alguma forma, sabe? Ou para alguns que às vezes queriam encerrar um ciclo no trabalho, às vezes se você queria mandar um funcionário embora, ou encerrar alguma coisa, né? Alguma pendência, alguma dívida, isso se encerra, entende? 9 de bastos vem invertido, 4 de copas também. Gente, as de bastos caiu aqui também na mesa, da mesma forma que o outro as de bastos caiu aqui. Vamos descobrir o que é isso. Por que esse as de bastos está invertido? O que é uma força espiritual? É o que? Energia? Falta força para Touro? O que está acontecendo? Falta impulso para a vida? Caíram duas aqui. O Sol e o momento a momento. O Sol estava invertido na mesa, momento a momento é o 2 de nova visão, Touro. Ó, a exaustão, que é o mesmo 9 ali que saiu invertido, e o as, a consciência, tá? As de espadas. O que eu entendo com essa carta aqui? A nova visão tá invertida também. Que algumas pessoas estavam querendo ir com muita sede ao pote, e tá tudo bem, só que tava realmente faltando aqui uma análise do que se quer. É aquela frase do gato da Alice. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então tava te faltando projeto de vida, tava te faltando, sei lá, às vezes você quer uma coisa, você não estudou para aquilo,
se colocando, pode ser no papel de vitimista, ou se colocando no papel arrogante, às vezes não é tudo aquilo, mas acha que é, e tá tudo bem, mas a vida vai mostrar, às vezes, pra gente, que a gente tá usando de uma força que tá desmedida, ela não tá coerente. E aqui, ó, a felicidade, o sol, a verdade, tá invertido. Então, assim, você tava tentando se equilibrar na vida sem olhar para o que realmente era importante na sua vida financeira. O enforcado fala aqui para olhar, né, com uma nova visão. Então, ele invertido, ele fala, opa, pelo menos a expansão de consciência tá vindo. Então, assim, tava te faltando aqui sabedoria, você tava só querendo agir, e algumas pessoas já estavam calculando, né, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, só que tem uma energia aqui de procrastinação, mas essa energia tá ficando para trás aqui, ó, esse apego ao passado e esse esforço, a pessoa que tá fazendo muita força, ou se colocando numa situação de ter que carregar muito peso. Quando eu falo carregar peso, pode ser físico também, né, carregar o peso físico ou o peso emocional, mas tava querendo carregar tudo nas costas, e aí você começa a entender, opa, eu não preciso fazer tudo isso, né? Se eu trabalho em equipe, cada um tem a sua parte, por que eu tenho que fazer a parte dos outros? Entendeu? Você começando a olhar para isso, começando a aprender a dizer não, que aqui falou, né? Aprender a dizer não. Começando a ver que a vida pode ser mais leve e que você precisa de um projeto, precisa de planos, mas não adianta ter o plano se você não pôr em ação. Então, assim, tem essas duas energias, pessoas que estavam sem plano e estavam indo a Deus dará, pessoas que estavam carregando o fardo dos outros e não estavam tendo disponibilidade para fazer aquilo que realmente queriam porque estavam se preenchendo com o problema dos outros. Isso acontece muito com terapeutas, né, com psicólogos, que se preenchem com o problema dos outros e acabam não tendo disposição e energia depois para resolver as próprias questões e os próprios sonhos. Né? Se você aqui é um terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, comenta aqui embaixo se você já passou por isso ou passa por isso também. Eu passei por isso aí em agosto, né, de estar me preenchendo, tinha coisas que eu queria conquistar na minha vida e eu inconscientemente estava me sentindo incapaz. E aí eu comecei o quê? A somatizar o problema dos outros trazendo para mim, ao invés de só ali resolver dentro da consulta com a pessoa e soltar não, a listinha eu tava levando para si. Então, tem muita gente que faz isso e nem é terapeuta, mas acaba pegando o problema dos outros, o problema da empresa, levando o trabalho para casa. E finalmente vocês estão tendo a oportunidade de finalizar com isso para que a vida de vocês venha fluir, tá? Então, assim, olhem para a realidade tal como ela é e resolva o que precisa ser resolvido, mas não fique mais, tá tanto problema dos outros para você resolver, tá? Não tire da sua boca para resolver problema de trabalho. Quando eu falo não tire da sua boca, eu digo assim, eu não posso, em vez de eu pegar um exemplo de trabalho, só para ficar mais claro, eu vou pegar o exemplo de vida sentimental. Eu não posso amar alguém se eu não desenvolvi amor próprio. Eu não posso dar o pouquinho que eu tenho para outra pessoa. Ela não vai se sentir preenchida e eu vou me sentir vazia, entendeu? Então eu tenho que estar transbordante, eu tenho que estar bem para que eu possa acolher alguém. Seria mais ou menos isso. Então o trabalho é a mesma coisa. Se você tem uma função no seu trabalho, você não pode deixar de fazer as suas coisas para resolver os pepinos dos coleguinhas lá de trabalho que não estão dando conta, entendeu? Ok, meu povo? Vamos ver aqui, o que mais que vem para Touro segunda-feira? Opa, Rainha de Bastos, Rainha de Bastos. Cuidado com a reatividade, temos energia da justiça e o 9 de ouro. A Rainha de Bastos aqui, por favor. Rainha de Espadas, ó, tá te pedindo estratégia. Quando você souber o que você quer, quando você tiver montado um plano e a sua estratégia, você tem a força da Rainha de Bastos, ou seja, a grande maga do tarô, né? Você vai ter essa energia da beleza, essa energia da ação, de fazer, de acontecer, de conquistar, a energia magnética, né? E de acreditar em você. A energia da Rainha de Bastos fala muito de poder pessoal. E aí a justiça acontece na sua vida, te trazendo aqui um momento da colheita, o 9 de ouros, te deixando bem, estável, tá? Então, se para quem realmente queria aqui sair de um emprego que não estava legal, converse, né? Nós temos uma energia libriana aqui com a Rainha de Espadas, então senta, conversa, tenta resolver as coisas da melhor forma para que você receba uma justiça positiva. Temos dinheiro entrando, tá bom, meu povo? Temos dinheiro entrando para aqueles que estão fazendo a sua parte.
Olha só, e no emocional também, a transição do emocional, as coisas que estavam difíceis, traz para vocês aqui uma revisão para a colheita. Para quem queria ir para um novo emprego, realmente as portas estão abertas e vai te trazer mais alegria para quem quer empreender também, tá? E ó, aqui tem uma outra questão, já que saiu 2 vezes aqui o louco, eu não tenho que dizer que não é uma energia feminina, tá? E se é pai ou mãe, né? Estamos falando de energia, mas são energias femininas. Mulheres aqui que estavam cansadas, sustentando filhos já adultos, sabe assim, ó, vou dar um exemplo, uma mãe de 50 anos, por exemplo, sustentando lá o filho de 30, que já tinha filho ou filha, tá? Filhos, no geral, que já tem, né, idade para ir morar sozinho, para ir cuidar da própria vida, para ir fazer as coisas, e estavam se sentindo exaustas, às vezes o filho ou a filha não ajuda com um centavo em casa. Tem aqui uma revisão de sentar e conversar e parar de se sentir culpada aqui, você que é mamãe, parar de se sentir culpada por isso, tá? Ok? Enfim, dito isso, né, espero que ninguém mais se doa pelo que foi falado aqui. E vamos tirar uma última energia para vocês, meu povo. Ó, eu vou aceitar aqui, ó, estratégia caiu aqui. A gente falou sobre isso, né? Estratégia. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação, mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Energia da abelha. Quem sabe usar o arquétipo da abelha aí para trazer mel para a vida de vocês, mas principalmente, né, para quem quer empreender ou enfim, quer movimentação na vida, o arquétipo do cavalo. Então, gente, planeje, tenham sonhos, tenham metas para que vocês possam ir realmente em busca disso, para não ficar aprisionado. Eu até anotei um negócio aqui, que eu estava estudando, ó, seu plano adia a morte. Pessoas que têm planos, que têm sonhos, que têm objetivos, elas estão focadas nisso. Agora, as pessoas que pararam de sonhar, vocês podem ver, gente, quem parou de sonhar, quem parou de ter metas, que vive uma vida que para a própria pessoa parece não estar mais fazendo sentido, geralmente são as pessoas que começam a adoecer, porque elas vão ficando sem força, elas vão nutrindo só as questões negativas. E eu tenho uma outra coisa aqui para falar para vocês, principalmente para quem é mais novo, né? Eu atendi algumas pessoas aí nos 2 últimos meses que são um pouco mais novas, tá? Ali entre os seus até os 25 anos. E eu quero que você observe e pense, mas isso serve para qualquer idade, tá? Seus amigos são atalhos ou são atrapalho? Porque muitos de nós, às vezes, né, nós somos, como diria Daniel Goleman, somos a média das pessoas que a gente mais convive. Então, assim, se você começa a só sair com gente baladeira, com gente que não quer nada na vida, com gente que só fala de novela, que só faz fofoca dos outros, o que isso está agregando na sua vida? Ou um padrão de comportamento, às vezes você, quem é casado ou quem tá num relacionamento sério, você começa a sair só com gente solteira. A tendência de vocês também quererem essa liberdade, né, do solteiro e de se comportar assim é muito grande. Então são questões que a gente tem que começar a revisar na nossa vida. Aonde você quer chegar? Então você tem que pensar assim, a sua mesa, pensa assim numa mesa redonda, a minha mesa é preciosa. Quem vai estar sentado comigo? Você tem que se colocar por um momento nesse lugar de importância. Quem estará aqui sentado? Quem serão os meus conselheiros? Quem serão as pessoas que eu quero que esteja aqui, que agregam na minha vida e que me ajudam a crescer e que também estão crescendo? E não as pessoas que só reclamam, as pessoas que não querem nada com nada da vida, que só querem curtir, que não tem planos para a vida, que gastam todo o dinheiro com um monte de coisa com futilidade. Vocês têm que começar a observar isso. Tá bom, meu povo lindo, belo e maravilhoso? Essa foi a energia de segunda, me perdoem por o vídeo ter ficado grande, mas eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que precisavam ouvir, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e vejo vocês aí na terça.